Quero declarar essa palavra primeiro. 1 Reis, capítulo 17. Quando você chegar lá, diga amém, por favor. 3 pessoas já acharam, aleluia. Eu vou repetir, talvez você não encontrou ainda. 1 Reis 17, capítulo 17, a partir do verso número 8. Mais alguém que já achou? Está escrito assim: veio a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Repete comigo: uma mulher viúva vai sustentar. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha com um pouco de água para que eu beba. E indo ela buscá-la, fala para o teu irmãozinho assim: ela foi buscar água. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, um pouco de azeite numa botija. Vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim, para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me para fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Repete comigo: depois. Faz de novo: depois. Mais forte ainda: depois. Faze para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Aleluia! Sabe, eu estava meditando também, eu gosto dessa palavra, é uma das que eu uso para ensino sobre oportunidades. Eu tenho falado algumas vezes sobre oportunidades, e esse tema para mim é chave. E eu descobri que Deus tem chaves, amém? Repete comigo: chaves. Olha para o teu irmão e fala assim: a chave abre. Quantos aqui já chegaram em casa e esqueceram a chave? Tem alguém aqui que teve que chamar chaveiro à noite? É ruim, é ruim. Eu não sei como é que você se sente quando você chega na sua casa e não tem a chave. Dá uma sensação ruim. A gente sabe que vai ter um chaveiro ou qualquer coisa, mas a primeira sensação é muito ruim. Mas quando você chega em casa cansado à noite e você não vê a hora de entrar, como é bom ter uma chave. Eu vou repetir: como é bom ter uma chave. E a chave abre, aleluia. Põe a mão no teu irmão e fala assim: chave. Não, me ajuda, vai. Fala para ele bem alto: chave. Chave é ótimo. Chave abre porta. Eu hoje entendo por que Jesus falou para Pedro: dar-te-ei as chaves. Ele podia falar qualquer coisa, mas ele disse: chaves. Dar-te-ei as chaves do reino. Olha para o teu irmão e diga assim: no reino de Deus. Não, fala bem alto para ele: tudo no reino de Deus funciona com chaves. Chaves são extremamente necessárias para abrir coisas. Por exemplo, quando você ora com fé, Deus responde. É uma chave. Se você não ora, Deus não responde. Então você fez o quê? Movimentou uma chave. Quando você está diante do Senhor em adoração, você se prostra diante do Senhor e começa a adorar, você move o coração de Deus e Deus fala: eu acho que Deus se derrete. Quando ele vê um filho adorando, e adoração é uma
Chave. Olha para o teu irmão e fala assim, tem uma outra chave. Fala para ele, tem uma chave que ninguém gosta de usar. É o perdão. É uma chave do reino. Quando você perdoa, você abre uma porta tremenda de bênção, amém? Agora, veja a situação que nós lemos aqui na palavra. Esta viúva, não era simplesmente uma viúva. Ela vivia numa cidade que estava numa situação muito difícil. Imagina um lugar que não chove há 3 anos e meio. Eu sei que não dá para imaginar. A gente aqui em São Paulo, às vezes fica 3 meses sem chuva na época da estiagem e já começa racionamento. Imagina 3 anos e meio sem chuva. Imagina que o povo está morrendo e não tem alternativa. Não tem ONU, não tem outras nações para ajudar e está morrendo o povo. E Deus tem um profeta, alô? Vou repetir, Deus tem um profeta. Olha para o teu irmão e fala assim, você essa noite pode ser esse profeta. Deus quer que o seu profeta não passe necessidade. Vou repetir, Deus não quer que o profeta passe necessidade. Deus não chama ninguém para passar necessidade. Eu vou repetir porque tem gente que acha que não entendeu. Deus não chama você para passar necessidade. Eu não conheço nada na palavra de Deus que diz assim, venha para o meu reino e seja miserável. Não tem. Deus poderia fazer coisas tremendas, mas Deus quer que você use chave. O profeta vai passar por um problema do país. Irmão, deixa eu falar algo para você, eu sinto no coração. Tem gente que acha que porque você é crente, porque você é dizimista, porque você é fiel, porque você vem na igreja, porque você dá dízimo, porque você não falta no culto, você vai ver um mundo só cor-de-rosa. E não vai ver problema nenhum, irmão. Nós vivemos num mundo que jaz no maligno. E tudo de ruim está em nosso redor. Mas quando Deus olha para nós, Ele não vê o que está acontecendo ao nosso redor, Ele olha para você. Amém. E se Ele vê a marca dele em você, Ele fala assim, eu tenho que proteger meu filho. Amém. Elias estava ali, profeta de Deus, homem de Deus, e Deus falou, preciso proteger Elias. Eu preciso achar uma maneira de Elias ser abençoado. Mas olha que coisa tremenda, quando Deus vai abençoar alguém, Ele usa alguém para abençoar. Vou repetir, Deus usa alguém para abençoar. E o mais interessante é que quem abençoa também é abençoado. E aí fala para Elias, diz assim, vai para Sarepta, que uma viúva vai te sustentar. Ele já arrumou alguém para sustentar o profeta. Mas quem é essa pessoa? Não era empresário. A pessoa que Deus achou para sustentar Elias não era empresário, era uma viúva que não tinha nada, e estava para morrer. Olha para o teu irmão e fala assim, Deus faz coisas que para o mundo são loucas. É por isso que muita gente não tem sido abençoado, porque quer fazer as coisas segundo o padrão do mundo, e quando Deus fala para fazer algo que é uma doideira, ele fala, não, ele não consegue entender que as coisas de Deus são loucas para o mundo. E para mim é uma loucura pegar um profeta e mandar para uma cidade que está todo mundo morrendo, e ainda dizer, é uma viúva que vai te sustentar. Mas Deus sabe o que faz, amém? Olha para o teu irmão e fala assim, Deus sabe o que faz. Ele sabe tanto, que apesar da tua cara, foi Ele que te fez. Esse profeta chega, ele não sabe quem é a viúva. E eu gostei dessa passagem, porque Deus não disse para Elias, a viúva se chama Maria, e o endereço dela é rua tal. Ele só disse, uma viúva vai te sustentar. Agora Elias tem que descobrir quem é a viúva, amém? Olha para o teu irmão e fala, nessa noite, você tem que descobrir quem é a viúva. Olha para ele assim, é a viúva que vai te sustentar hoje. Imagina Elias chegando numa cidade que tem diversas entradas. Como é que ele vai descobrir quem é a viúva?
No Novo Testamento tem uma passagem, que eu não lembro agora onde está a rua e o endereço, mas tem uma passagem que diz que nos tempos de Elias havia muitas viúvas. E Deus não disse qualquer viúva, ele disse uma viúva. Deus já tinha escolhido. Elias chega na cidade e fala: quem será a viúva? Primeira que ele encontrou, ele vai usar a chave. Olha para o teu irmão e fala assim: o profeta que é profeta, e sabe que Deus vai sustentá-lo, usa a chave. Chega para a mulher, a primeira que ele encontrou, que era uma viúva, ele perguntou: você pode me dar um pouco de água? O que tem isso a ver, irmão? Pensa um pouquinho, irmão, cabeça normal, agora não precisa ser crente, não. Pensa um pouquinho, 3 anos e meio sem chuva. Todo mundo morrendo porque não tinha nada. O que faltava? Água. O homem chega e pede água. Aquela mulher podia dizer: meu, você não lê notícia? Será que você não viu que está todo mundo procurando água? Ela podia dizer isso, mas a Bíblia diz que ela virou e foi buscar água. Eu não sei aonde, mas que ela foi. Olha para o teu irmão e fala assim: o profeta usou a chave, pediu algo que não tinha. Eu acho que só esse povo daqui que entendeu, Jesus poderoso. O profeta pediu algo que não tinha. E quando ela foi buscar água, ele usou a segunda chave. Aproveita que você vai buscar água e traz um bolo para mim. E nessa hora a mulher teve que abrir o coração. E disse: o profeta não leva mal, assim como Deus vive. Eu quero dizer que lá na minha casa tem um menino que está morrendo, vai morrer. E eu tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, eu vou fazer um bolo para mim e para ele, a gente vai comer e vai morrer. Eu fico pensando: que profeta é esse de Deus que não se condoeu da mulher? Alô? Ele não disse em nenhum momento: tadinha, coitadinha da viúva, não tem nada. Ele poderia falar assim: tudo bem, eu vou reunir os profetas e nós vamos fazer uma vaquinha para arrumar dinheiro para você. Vamos fazer uma cesta básica. Não, o profeta que tem chave não usa as coisas do mundo. Acho que você não entendeu, eu vou ter que falar de novo. O profeta que usa a chave do reino não usa coisas do mundo. Olha para o teu irmão e fala assim: se você quer ser abençoado, tem que ser com as chaves do reino. O profeta não se condoeu com ela, porque o profeta sabia que podia haver um milagre, porque Deus já tinha anunciado: uma viúva vai te sustentar, e a que te trouxer água. Ele não tinha mais dúvida, não tem importância que ela não tem nada, eu tenho que lançar a segunda chave. Faz uma coisa, filha, faz o bolo, tudo bem, mas dá para mim primeiro. Alô? Olha para o teu irmão e fala assim: tem gente que na hora da oferta pensa na dívida, no que vai pagar segunda-feira, na terça, no cheque especial, no cartão de crédito, e esquece que esse é o maior momento de Deus fazer o milagre. Ela obedeceu porque ela também cria. Fez o bolo e trouxe para o profeta. E você acha que ele não comeu? O homem comeu, irmão. E na Globo saiu no dia seguinte: profeta come o bolo da viúva. Mas eu quero dizer uma coisa: quando ela foi buscar o bolo e trouxe, ele lançou uma palavra que é profética: assim diz o Senhor, não faltará azeite e farinha na tua casa até que chova de novo. Ele não disse nunca mais faltará azeite e farinha. Ele disse: não faltará até que chova de novo. Por que ele deu essa palavra? Porque se chover de novo,
volta tudo ao normal, e Deus não precisa operar no normal, porque Deus só opera no sobrenatural. Põe a mão no teu irmão e fala o que o pastor está dizendo. É quando você mais precisa, é que Deus opera. Mas Ele só opera se você usar a chave. Eu precisava dessa palavra que eu senti forte no meu coração quando cheguei aqui. Eu falei, eu preciso dessa palavra, porque nós vamos fazer algo profético. Você vai trazer, como sempre você faz, o seu dízimo, a sua semente, as suas primícias. Mas hoje você vai vir com entendimento de que você está fazendo algo que está abrindo uma porta. É uma porta que você vai abrir porque é chave do reino. Ô glória! Por isso, prepare-se. Pegue a sua chave. Não, pega a chave, é o envelope. Pega a chave. Talvez alguém aqui tenha mais que uma chave. Tem dízimo, primícia e oferta. São 3 chaves. Aleluia. Você não tem uma chave, você tem chaves do reino. Aleluia. Você está pronto? Quantos vocês estão prontos? Então, quando você estiver pronto, vem para o altar rápido. Hoje nós não vamos mover por música. Nós vamos nos mover pelo Espírito. Sai do teu lugar e traga a tua chave. Aleluia. Os pastores da igreja, por favor, fiquem aqui para receber as primícias em nome do apóstolo Reinaldo, da apóstola Teresa, por favor. Depois que todo mundo se mover pelo Espírito, a gente vai tocar música. Oh, glória. Eu gosto de bagunçar tudo, você percebeu? Aleluia. Esse é um bom momento para você encontrar alguém e abençoar essa pessoa. Esse é um bom momento para você encontrar alguém que já veio no altar e dar um abraço nele e falar assim, a chave que você usou vai funcionar, irmão. A chave que você está usando vai funcionar. E se você tiver coragem, diga para alguém, acho que você é a viúva. Eu acho que você é a viúva. Aleluia. Ô bênção. Aleluia. Queremos entregar a Ti a honra e a glória em primeiro lugar. E declarar que quando nós chegamos no altar, nesta noite, nós primeiro nos rendemos aos Teus pés com a nossa própria vida. E agora nós estamos honrando o Senhor com os nossos dízimos, nossas ofertas, nossas primícias, honrando os Teus profetas e declarando que as chaves que o Senhor nos deu foram colocadas no lugar certo esta noite. E nós estamos abrindo essas portas nessa noite. E Senhor, a Tua palavra é verdadeira, e quando aquela viúva fez o que o profeta disse, ele trouxe a palavra do Senhor, e eu quero trazer essa palavra sobre cada um que está ofertando, dizimando essa noite,
que não faltará recurso sobre a tua vida, enquanto o sobrenatural de Deus estiver sobre você, porque quando o natural vier novamente, tudo estará no seu devido lugar. Eu te abençoo nesta noite com toda sorte de bênçãos materiais e espirituais, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém. Aleluia. Você pode sentar, queridos, louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no livro de Zacarias. Livro de Zacarias, capítulo 4. E quando você chegar lá, diga amém que você me ajuda. Vamos lá, me ajuda, vai, fala de novo amém. Aleluia. Capítulo 4, verso 1 está escrito assim: tornou o anjo que falava comigo e me despertou como um homem que é despertado do seu sono. E ele me disse: que vês? E eu disse: olho, e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite ao cimo, com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta ao cimo tinha 7 canudos. Aleluia. Pastor Pedro, por favor, pega para mim aqui esse candelabro e este vidro de azeite. Farei todo o esforço para não derrubá-los aqui. Obrigado, pastor. Eu vou repetir, esta é a visão que Zacarias está tendo. Eu quero que você olhe para esses símbolos aqui e tente imaginar a visão que Zacarias está tendo. No verso 3 eu vou repetir, aliás, verso 2. E me disse: que vês? E eu disse: olho, e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, e outra à sua esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, o que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: não sabes tu o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. E respondeu-me e falou dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Repete comigo: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Aleluia. Repete comigo: as mãos de Zorobabel começaram a obra, e as mesmas mãos vão terminar a obra. Verso 10. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará vendo o prumo nas mãos de Zorobabel, que são os 7 olhos do Senhor, que discorrem por toda a terra. Repete comigo: nunca despreze o dia dos pequenos começos. Verso 11, falei mais e disse-lhe: quem são essas 2 oliveiras à direita do castiçal e à sua esquerda? E falando ele outra vez, disse: quem são esses 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si ouro? E ele me respondeu dizendo: não sabes o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. Então ele disse: esses são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, tua palavra já foi lida,
Tua palavra é verdadeira, nunca volta vazia. Essa é uma noite, Senhor, que o Senhor preparou para que esta palavra fosse ministrada ao coração dos teus filhos. Te peço agora, afofa a terra agora, Senhor. Prepara o terreno. Tira, Senhor, as dificuldades de entendimento. Quebra as barreiras. Tira agora, Senhor, tudo aquilo que possa impedir que a tua palavra seja semeada em solo fértil agora. Porque ela vai produzir frutos. Frutos que saltem para a vida eterna. Peço que o teu Espírito venha agora sobre nós, com discernimento e sabedoria, para ministrar e para receber. E que o teu nome, somente o teu nome, seja glorificado ao final da reunião. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu escolhi esta palavra porque eu precisava de um sinal de Deus, eu estava em dúvida, eu quis ligar para cá antes, mas falei, não vou ligar. Eu estava em dúvida se tinha aqui o candelabro e se tinha o azeite. Fiquei em dúvida. Então eu disse para minha esposa, se tiver é porque essa mensagem. E quando eu cheguei aqui, bateu os olhos, estava lá o candelabro, falei, então esta é a mensagem para esta noite. Então recebe. E por que Zacarias? Deixa eu dar um preâmbulo, ainda não comecei a mensagem, quando começar eu te aviso. É importante nós entendermos a diferença profética entre os profetas da Bíblia e Zacarias. A maior parte dos profetas da Bíblia tem uma mensagem específica. E a mensagem de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e outros profetas era uma mensagem para trazer o povo de Israel ao arrependimento. Esses profetas foram levantados por Deus. Toda vez que Israel saía do prumo, toda vez que Israel desobedecia, toda vez que Israel saía do princípio de Deus, levantava-se um profeta, e esse profeta trazia uma palavra de julgamento, de juízo, para trazer o povo ao arrependimento. Essa é a base dos profetas. Mas Zacarias não tem essa mensagem. O profeta Zacarias tem uma mensagem diferente de todos os outros profetas. Zacarias foi levantado por Deus para encorajar um povo desanimado. Zacarias foi levantado para trazer uma palavra de ânimo para um povo que estava numa situação muito ruim. O que estava acontecendo com aquele povo? O templo estava destruído. A cidade estava sendo reconstruída muito lentamente, por falta de gente, por falta de recurso, por falta de entusiasmo das pessoas e dos líderes. E Deus precisava que aquilo fosse feito por causa de uma palavra profética que eu vou dizer daqui a pouquinho, que ele mandou Zacarias dizer. Então Deus precisava de alguém, um profeta, para trazer ânimo, entusiasmo para que a obra fosse feita. Esta é a mensagem de Zacarias. E todas as visões que Zacarias recebe estão dirigidas para levantar o povo de Deus. Alô? É muita coincidência ou jesuscidência. O nome de Zacarias significa Jeová se lembra. Esse é o nome do profeta. Jeová se lembra. Põe a mão no teu irmão e fala assim, Jeová. Não, fala bem alto, me ajuda aqui, vai. Jeová se lembra de quem você é. Então Zacarias é levantado para trazer uma palavra de ânimo. Eu quero mostrar dois textos nessa introdução. Capítulo 8, para que você entenda a visão. Capítulo 8, verso 3. E quando a palavra profética entrar no teu coração, meu irmão, pede para se tornar rema. Alô? E se ela se tornar rema para você nessa noite, sela esta palavra. Vou repetir, sela a palavra. Verso 3 diz assim, assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém chamar-se-á cidade da verdade, e o monte do Senhor dos exércitos, monte de santidade. Sabe, parece uma palavra que não tem muito valor, mas pensa um pouquinho. Para nós aqui brasileiros, aqui em São Paulo,
Nós que somos crentes, amém? Ah, eu repeti. Acho que tem 3 crentes aqui, mas Deus vai dar graça, vai dar salvação hoje aqui. Nós que somos crentes. Para nós, templo físico não é um problema. Hoje a gente está aqui, é físico. Se amanhã Deus falar com o apóstolo Reinaldo, vamos sair daqui, vamos para outro lugar, a gente vai. Não temos apego à coisa física. Se amanhã Deus falar assim, olha, pega um terreno, põe uma tenda e faça uma igreja, a gente põe uma tenda e faz uma igreja. Se amanhã Deus falar assim, vai para a praça pública e faça uma igreja em praça pública, a gente faz. Para nós, não é importante o espaço físico, mas para o judeu é. O judeu é diferente. O templo para o judeu é a representação de que Deus está presente. Isso significa que quando um judeu olha o templo destruído, para eles o desânimo é total, ou seja, Deus foi embora. Imagine um povo que precisa restaurar uma cidade, mas o templo está destruído. Eles não têm coragem para nada, eles estão desanimados, precisa de vir uma palavra para que eles entendam que algo tem que acontecer, e Zacarias diz assim, o Deus do céu está dizendo, ele vai voltar para cá. Eu vou repetir, ele está dizendo, ele vai voltar e vai habitar aqui. Então quando eles recebem essa palavra, que Deus vai voltar e habitar aqui, o que vem na mente deles? Ele tem que ter o templo, tem que ter o templo. Isso começa a gerar um desejo no coração deles, se Deus vai voltar e vai habitar aqui, nós precisamos construir o templo. Começa a mexer no coração deles, alô? Capítulo 9, estou na introdução ainda, irmão. Só um aleluia, obrigado, viu, querido? Aleluia, me ajuda, viu, irmão? Capítulo 9, verso 9. Olha a palavra que ele está trazendo. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumento. Oh, aleluia! Eles estão esperando alguém poderoso, e o Deus do céu está dizendo, vou habitar aqui. Então eles falam, precisamos do templo. E agora eles recebem uma segunda palavra, o teu rei virá a ti. Eles estão pensando agora em alguém físico. Primeiro Deus do céu vai habitar, então precisa do templo. Mas se o rei vai montar num jumentinho, então vai entrar alguém aqui físico. Aleluia. Toda palavra que está na Bíblia e que Deus mandou dizer, já aconteceu e outras vão acontecer. Eu vou repetir, não existe promessa de Deus que não vai acontecer. Põe a mão no teu irmão e fala assim, se você não entendeu, toda promessa de Deus, que é de Deus, que está sobre a tua vida, vai acontecer. Deixa eu mostrar isso para você. E eu quero que você fique preparado. Segure-se na cadeira. Porque Zacarias está falando para um povo que está com o templo destruído, cidade destruída, povo desanimado, sem recurso, sem condição. E ele está dizendo, teu rei virá a ti montado num jumentinho. Jesus veio. Obrigado, irmão, só você, aleluia. Eu vou te dar até uma oferta hoje, irmão. Jesus veio. Mas espera um pouquinho. Jesus veio para esse mundo e você conhece os evangelhos, amém? E todas as vezes que Jesus fazia um milagre, as pessoas queriam coroá-lo. E ele dizia, não fale isso de mim. Ele não deixava. Ele não deixava dizer que ele era rei. E Jesus tinha 12 diáconos, 12 obreiros de porta, 12 líderes, 12 pastores. E todo líder gosta de fazer o que o chefe manda.
E eles eram bons líderes, então eles ficavam prestando atenção em tudo que Jesus fazia. E foram aprendendo. Em todos os momentos eles viam Jesus curar alguém, e a pessoa falava algo, falava, não fala nada, fica quieto. Não conta para ninguém. E ele, já saía rápido da cena para ninguém coroá-lo. Durante 3 anos. 3 anos. E durante esses 3 anos, os líderes de Jesus entenderam que Jesus não queria ser chamado de rei. Alô? Mas chegou um dia que Jesus vai morrer. E antes dele morrer, ele vai entrar em Jerusalém. E ele manda pegar um jumentinho. Senta em cima do jumento e entra em Jerusalém. E o povo começa a gritar: bendito o rei que vem em nome do Senhor. E quando o povo começa a gritar, os oficiais, que sabia que Jesus não gostava disso, o que disseram? Manda o povo calar a boca. E Jesus disse: hoje não. Porque Zacarias 9:9 diz que vai chegar o dia que eu vou entrar no jumentinho e o rei entrará. Porque se eles não gritarem, as pedras vão clamar. Hoje é o dia da profecia se cumprir. Aleluia! Olha para o teu irmão e diga assim, o que o pastor está dizendo. Toda palavra profética que veio de Deus sobre a tua vida, tenha certeza, você não vai morrer enquanto ela não se cumprir. Quantos estão aqui? Olha para o teu irmão e fala assim, hoje. Não, fala, é hoje. Fala, não é amanhã. Fala, é hoje. Há uma palavra sobre a tua vida. Sabe qual foi a primeira visão que eles tiveram? Aí eu já vou descer. Essa é a visão de Zacarias. Logo de cara ele já viu isso. Ele está vendo um castiçal de ouro. Isso aqui se chama menorá. Para nós é tão bonito, amém? Tem gente que tem em casa de 2, 3. Para nós é um enfeite. A gente acha bonito. Não tem um significado como tem para o judeu. Mas quando o judeu recebe a visão de que a glória de Deus está aqui, para ele significa, não é um símbolo, significa a glória de Deus chegou. Eu vou repetir, para o judeu isso aqui significa a glória de Deus chegou. Imediatamente o judeu começa a se lembrar do quê? O que é a glória de Deus para ele? Começa a lembrar de tudo que Deus já fez por eles. Imediatamente eles começam a lembrar que esse Deus que está dizendo que vai habitar ali, é o Deus que tirou eles lá do passado, dos pais dele, do Egito, atravessou o Mar Vermelho, tirou a água da rocha, fez milagre. Ele está dizendo, então chegou de novo, a glória de Deus chegou de novo, o milagre de Deus chegou de novo. Eles estão lembrando isso. Deixa eu fazer uma pergunta para você, olhando para a sua carinha. Você se lembra do que Deus já fez por você? Nós esquecemos muito fácil o que Deus fez. Deus faz um milagre na nossa vida, passa um tempo, você passa outra prova e começa a murmurar de novo, desesperado, esquece que o que Deus já fez no passado, Ele é o mesmo para hoje. Se Ele fez no passado, vai fazer de novo, porque para Ele não tem tempo ruim. Para Ele não tem data e não tem tempo. É o milagre e vai ser sempre, porque a glória de Deus tem tudo. Sabe o que eles estão lembrando quando vê a glória de Deus? Eles estão lembrando do momento que Moisés sobe no Monte Sinai. E se você já teve a curiosidade de ler com detalhes o momento que Moisés sobe no Monte Sinai, aliás, o Monte Sinai não é um montinho, é um montão. É uma montanha que se leva de 7 a 8 horas para subir a pé, e não é todo mundo que consegue subir.
Ano passado, na caravana de um pastor aí, não vou citar o nome, um homem morreu, deu um infarte nele ao subir o Monte Sinai, porque é muito problemático subir lá. E Moisés subiu com 80 anos. Alô? Mais de uma vez, em jejum. O relato bíblico diz que quando Moisés subiu no alto do monte, a glória de Deus desceu. Eu vou repetir, a glória de Deus desceu. E sabe o que aconteceu com o monte? O monte começou a tremer. O monte tremia, a glória de Deus desceu no alto do monte, tinha relâmpago, tinha trovão, tinha uma voz de buzina, o povo que estava lá embaixo ficou apavorado com medo, mas Moisés estava lá no meio da glória de Deus. E deixa eu fazer uma pergunta, será que tinha algum demônio lá em cima? Só se for demônio suicida. Alô? Põe a mão no teu irmão, põe a mão, olha para mim, olha para o teu irmão e diga assim: se a glória de Deus descer toda a tua vida, nem demônio fica perto. Aleluia. Eu vou te dar um ensino, eu sei que tem muita gente que vai ficar contrariada. Aleluia. Ao invés de você ficar orando por cura, por libertação, por expulsar demônio, para fazer isso, restaurar a família, começa a pedir a glória de Deus na tua vida, porque a glória de Deus tem tudo. Quando a glória de Deus desce, tem salvação, tem libertação, tem cura, tem restauração, tem tudo. Nem demônio fica perto. Alô? Olha o teu irmão, fala assim: o grande problema é que você se cansa de tanto orar, e é só pedir a glória de Deus. Para o judeu era fácil, ele via isso aqui e falava assim: a glória de Deus chegou. O mesmo Deus que libertou os nossos pais é o mesmo Deus que vai nos libertar. O mesmo Deus que apertou o mar vermelho é o mesmo Deus que vai nos ajudar a construir o templo de novo. Vai nos dar tudo, a glória de Deus chegou, aleluia. Essa década é a década da urgência. Eu vou repetir, nós vamos vivendo a última década mais importante da história. Essa é a década onde Deus vai separar os que são dos que não são. Essa década vai ser a década onde a igreja falsa vai se levantar com força, mas Deus vai levantar um remanescente fiel, que vai fazer a diferença nessa década. Essa é a década onde o remanescente vai mostrar a glória de Deus, e aqueles que não são do Senhor vão ficar de boca aberta, porque que no meio de tanta crise, de tanto terremoto, de tanto furacão e de tanto problema no mundo, tem um grupo que tem a glória de Deus, está mostrando a glória de Deus, e tem tudo que a glória de Deus tem. Aleluia. Aleluia. A visão não parou aí. Ele agora vê um vaso de azeite. Esse é pesado. Jesus me dá graça. O que é um vaso de azeite? Nós temos um problema cultural. Para nós o azeite representa coisas interessantes. Tem gente que vem na igreja só por causa do azeite. Hoje vai ter azeite. E tem gente que sai do culto chateado que o pastor aquele dia não passou azeite. Alô? Porque a gente, quando vê o azeite, já pensa em oração, em unção, já pensa em cura, mas para o judeu não é assim. Quando eles veem um vaso de azeite em cima do candelabro, para eles isso é forte demais. Eles estão vendo a glória de Deus, e estão vendo que na glória de Deus não vai faltar recurso. Eu vou repetir. O azeite para eles não vai faltar recurso, porque o azeite era como ouro. Sabe o que eles lembram imediatamente? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eles lembram da viúva, eles lembram de Elias, eles lembram da viúva de Sarepta, que Elias foi lá e multiplicou o azeite. Eles lembram de Eliseu, que multiplicou da outra viúva. Eles lembram que o azeite é o recurso que eles estão precisando, e Deus está dizendo: a minha glória está aí, e o azeite está aí, não faltará glória e não faltará recurso.
Deixa eu falar algo para você, se você for fiel nessa década, não vai faltar recurso para você. Não vai faltar recurso para você fazer o que Deus colocou na tua mão. Tudo que Deus colocar na tua mão nessa década, se você for fiel e buscar a glória de Deus, vai acontecer. Não faltará recurso em nenhum momento e você vai poder dizer: o Senhor verdadeiramente é o meu pastor e não está faltando nada. Você está aqui? Quero que essa palavra entre no teu espírito, porque é a palavra que Deus me deu para ministrar em todos os lugares que eu vou. Desde janeiro só ministro essa palavra. Porque essa década vai ser uma década diferente. Pega o nome do seu irmão, dá um chacoalhão nele assim, vai mudar até a tua cara, meu irmão. Aleluia. Eu fico imaginando quando o povo está recebendo essa palavra, essa visão, o povo está se animando. O povo está vendo, não, vai dar para fazer, vai dar, a glória de Deus vai estar aqui, o nosso rei chegou, o recurso já chegou, então vamos pôr mãos à obra. Mas Deus vê muito mais. Deus viu que não adiantava só animar o povo, tinha que animar os líderes. Alô? Porque povo animado com líder desanimado não dá em nada. Alô? Não adianta ter um povo super animado e um líder desanimado, ou uns líderes desanimados. Deus tem que tratar com os dois. E Deus sabe tratar. E Deus começa a trazer uma palavra para Zorobabel. Quem é Zorobabel? Zorobabel era o líder da época. Ele foi chamado para ser o homem que vai ajudar a restaurar. Primeiro, eu fico imaginando, ele não era um jovem, porque os restauradores de cidade, como Esdras e Neemias, eram pessoas chamadas anciãs. E como ancião, ele devia ter uma certa idade, e eu fico imaginando pela palavra, a gente deduz isso, que Zorobabel, chamado para fazer uso, olhou para aquele povo desanimado, olhou que não tinha recurso, ele deve ter falado: não vai dar. Não vai dar. E o profeta vem, traz a visão profética, ele vê o povo se animando e Deus fala: agora vamos tratar com Zorobabel. E o profeta chega para Zorobabel e a primeira coisa que ele diz: as mãos de Zorobabel começaram essa obra e as mãos de Zorobabel vão ver a completar esta obra. O que eu deduzo disso? Que Zorobabel devia ter uma certa idade e ele deve ter olhado e falado assim: tudo bem, vamos fazer a obra, mas eu nem vou ver. Eu vou morrer e vai continuar. E Deus falou assim: a década da urgência é tão rápido que você vai começar uma obra e vai ver ela completar o fruto do teu trabalho. Deixa eu trazer uma palavra profética para você. Acho que você não entendeu. Tudo que Deus colocar na mão nesse tempo, tudo que Deus puser na tua mão nessa hora, você vai ver começar e você vai ver terminar. Não vai ser uma coisa longa, é uma coisa rápida. Você vai ver isso acontecer muito rápido na tua vida. Aleluia! Aleluia! Isso é algo que vai chegar para você assim, você vai falar assim: como vai ser? Deus vai falar assim: a minha glória está aí, o recurso está aí, eu pus na tua mão, você vai ver o fruto do trabalho rapidinho, vai se alegrar com o que Deus pôs na tua mão. Aleluia! Põe a mão no teu irmão e fala assim: eu profetizo. Não, fala forte: eu profetizo. Não, fala de novo: eu profetizo. Que aquilo que Deus colocar na tua mão, nessa década, você vai ver o fruto do teu trabalho. Quantos estão aqui? Você está aqui? Tem alguém que está vivo aqui hoje? Não, tem gente viva aqui hoje. Alô? Eu estou animado, irmão. Eu estou ministrando desde quinta-noite. Peguei o avião hoje de manhã e vim para cá. E estou animado, eu tenho 45 anos. E a minha esposa tem 41.
E a gente não abre mão, não. Alô? Toda hora eu pego a identidade e está amarrada a identidade. Eu fico imaginando Zorobabel sendo tratado por Deus como um líder. Quantos aqui são líderes de alguma coisa? Olha para o teu irmão e fala assim, você não sabe nem quem você é, irmão. Quantos são líderes na sua casa? Quantos são líderes em algum trabalho? Quantos são líderes em ministério? Meu irmão, você é líder. Deixa eu falar algo, nessa década não tem lugar para ovelha. Vou repetir. Essa década não é mais igreja de ovelha. Essa é uma década de igreja que não vai ficar no deserto. É a igreja que vai entrar na terra prometida. É só igreja de guerreiro. Pega no ombro do seu irmão, dá um chacoalhão e fala assim, descobre quem você é primeiro, irmão. Aleluia. Essa é a década que Deus vai levantar pessoas que vão dizer assim, faz essa obra, você vai dizer assim, é muito grande, ele vai assim, não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, aquilo que eu pus na tua mão, você vai ver a obra, porque a glória de Deus já chegou na tua vida, o recurso já chegou, você não precisa de mais nada, já tem tudo que você precisa. Pega no ombro do seu irmão, dá um chacoalhão, fala, falta só levantar da cadeira, irmão. Eu fico imaginando Zorobabel preocupado com o tamanho da obra, apesar de ter visto tudo isso, fala assim, mas por onde que eu começo? Você imaginou uma obra grande, irmão? Você tem que fazer uma obra grande e não saber nem por onde começa? Dá um desespero. Você vê muita coisa e fala, por onde que eu começo? Olha para o teu irmão e fala assim, tudo tem que começar no começo. Quantos aqui já subiram uma escada? 5 degraus. Você não consegue pisar no 5º degrau se não pisar no primeiro. Vou repetir. Ninguém consegue chegar no cimo da escada se não pisar no primeiro degrau. Tem muita gente querendo chegar lá em cima sem pisar no primeiro, está levando tombo toda hora. Não tem jeito, na obra de Deus, no reino de Deus, tudo começando no primeiro degrau para chegar lá em cima. Por isso que Deus mandou Zorobabel dizer assim para ele, não despreze os pequenos começos. Eu fico às vezes assim meio, é que ultimamente eu estou um pouco mais paciencioso. Depois que eu fiz 40 anos de idade, a gente vai ficando mais paciencioso. Mas a gente perdia a paciência mais rápido. Principalmente quando chega alguém e falava assim, pastor, eu quero a tua unção. A minha não. Eu comecei lá embaixo para chegar lá em cima. Começa lá embaixo e pega a tua unção. A minha você não vai levar não, irmão. São 20 anos pagando preço para chegar lá em cima. Eu vou dar a minha unção para você que não fez nada até agora? Alô? Olha para o teu irmão e fala assim, nunca despreze os pequenos começos. Eu vou contar um pouquinho da minha história para você. Eu sei que você já conhece, mas eu vou repetir. Eu era um crente anormal. Durante 40 anos da minha vida, fui um crente normal. E crente normal é um problema sério. Porque ele consegue ir na igreja, dar dízimo, dar oferta, não perde um culto, mas não sabe nada. Alô? Eu era esse crente normal até o dia que Deus me visitou, porque Ele conhecia meu coração. E eu e minha esposa fomos batizados no mesmo dia, na mesma hora, pelo Espírito Santo. E quando nós levantamos daquele lugar, a gente nunca mais foi o mesmo. E aí começou uma obra na nossa vida e a gente não sabia o que fazer. E aí Deus levanta profeta. Fala para o teu irmãozinho, toda vez que Deus tem uma obra na tua vida, Deus vai levantar um profeta para falar com você. Fala para o teu irmão, essa noite, se você ainda não entendeu,
Tem um profeta que está falando sobre você hoje. E o que aconteceu? Veio um profeta e orou por nós. E esse profeta só disse o seguinte: vocês serão um pronto-socorro espiritual. E não falou mais nada, porque quando o profeta é profeta de Deus, ele não explica. Alô? Eu vou repetir. Quando é profeta de Deus, ele não explica, ele só fala o que Deus falou. Sabe por que tem profetada? Porque o profeta fala o que Deus falou e depois quer explicar. Profeta que é profeta de Deus só diz o que Deus falou e não fala mais nada. Fala para o teu irmãozinho, essa noite tem profeta falando no teu ouvido. E Deus precisava tratar comigo, e quando aquele profeta falou, vocês vão ser um pronto-socorro espiritual, não falou mais nada, eu falei, como é que vai ser? Eu era empresário na época, tinha uma empresa. Então a primeira coisa que veio na minha cabeça, vou montar um pronto-socorro. E Deus falou, não, com você vai ser diferente, não faça nada. A palavra mais bonita que eu recebi de Deus no início do meu ministério é, você não vai fazer nada, eu farei todas as coisas. Foi a palavra mais legal que eu já recebi. De vez em quando a cabecinha da gente atrapalha, amém? Você quer fazer alguma coisa. E aí Deus falou, não faça nada, e de repente o que acontece lá na empresa, o expediente acabava às 6 horas da tarde, e um dia a gente desce às 6 horas da tarde, tinha gente lá na recepção, e eu pensei que tinha chegado mais um cliente atrasado, e a secretária falou, não, eu veio aqui receber oração. Ah, é? Então vamos orar por ele, eu e minha esposa fomos para uma salinha orar por ele. E ela nos deu algumas revelações, a gente orou, estava acabando de ser avivado, amém? E quando você acaba de ser avivado, você quer fazer tudo. Alô? Nós começamos a orar, e sabe o que aconteceu depois de um tempo? Começou a aparecer um monte de gente no escritório às 6 horas da tarde, clientes sumiram, mas as pessoas vinham para orar. E começou a vir muita gente, e de repente Deus mandou alguns casais, e esses casais chegaram para nós e disseram, viemos aqui ajudar você, e agora a gente já tinha 5 salinhas, atendendo pessoas. Agora imagina, queridos, como é que eu era. Primeiro, na época eu era crente normal, cheguei a pregar de púlpito que falar em línguas era do diabo. Demônio então nem sabia que existia. Porque quando eu era oficial daquela igreja antiga, e o meu trabalho era que o silêncio fosse permanente na igreja. Então, eu cuidava do silêncio na igreja. Eu e outro oficial, a gente ficava na porta observando. E aquele silêncio era tão grande que se entrasse um mosquito visitante, a gente sabia que era mosquito visitante. Eu lembro que em um culto da manhã, uma mulher caiu endemoniada. Na época a gente não sabia que era demônio, hoje a gente sabe. E aquela mulher caiu, fez um barulhão, eu e aquele oficial, nós estávamos na porta, nós fomos até ela, falou assim, irmã, senta que você está atrapalhando o culto. E ela sentou. Hoje eu penso comigo assim nos meus botões, o demônio deve ter pensado, esses caras não sabem nada, vou ficar quieto aqui. Imagina agora eu com esse grupo, estamos lá, e é interessante que o escritório meu naquela época era numa rua ali no Paraíso, que eram tudo casas residenciais, a minha era um escritório, no meio de casas residenciais, numa rua pequena, onde só tinha casa residencial. A gente começa a ministrar as pessoas às 6 da noite, e de repente a coisa começa a engrossar, e de repente à meia-noite estamos lá ministrando, e cai uma mulher endemoniada, um homem endemoniado, e eles começam a gritar, e um barulhão, e a gente não sabia nada, se assustava. E o susto era tão grande que a gente começava a gritar mais ainda. E a gente venceu uns demônios no grito. E foi uma coisa terrível, porque um dia uma senhora que morava do lado, psicóloga, pediu uma entrevista comigo. E eu lembro que eu marquei durante o dia, ela entrou no meu escritório e a primeira coisa que ela falou, vocês estão com problemas? Eu disse, não, a empresa está bem. Ela falou, não estou falando da empresa, estou falando da noite. Porque a gente está ouvindo um zurro aqui à noite. Irmão, quando aquela mulher falou isso, nós ficamos preocupados, nós fomos orar a Deus, nós não queremos escandalizar ninguém. Como é que expulsa demônio sem fazer barulho?
Foi quando Deus começou a nos ensinar que libertação é diferente de expulsar demônios. Começamos a aprender a libertar pessoas sem fazer barulho. Alô? E aí nós começamos a aprender, mas a gente varava a noite, era muita gente. E um dia, eu chego no escritório, a secretária falou, olha, a fila de espera é de 3 meses. Aí eu fiquei apavorado de novo. Eu falei, 3 meses de espera, se essa pessoa que está esperando 3 meses vier com espírito de suicídio, vai chegar morta aqui. E eu não sei se eu tenho fé para ressuscitar morto ainda. E eu fui orar, fala para o teu irmãozinho, quando você tem problemas... Não, fala bem alto, falei, quando você tem problemas, vai orar, irmão. E nós fomos orar e Deus falou assim, faça coletivamente o que você faz individualmente. E eu perguntei, funciona, Senhor? E ele falou, o Espírito Santo é o mesmo. Cabecinha de empresário, quando ele falou, faça coletivamente, já pensei em alugar um salão. E Deus falou, tudo é diferente com você. Falei, tá bom, Senhor. Ele falou, só ora. Tá bom, vamos orar, continuamos orando. Um dia eu e minha esposa estamos atendendo um casal. A gente não conhecia as pessoas. Pessoas que chegavam lá eram pessoas que a gente nem sabia quem era. E eu e minha esposa atendendo um casal, e a restauração foi tão grande deles, que quando terminou eles se apresentaram, falaram, nós somos donos de um restaurante aqui no Ipiranga, ali pertinho da Vergueiro, tem um castelinho ali, muita gente já passou em frente, do lado esquerdo, e ele disse assim, por que você não usa o nosso restaurante à noite? Falei, aleluia. Ele falou, só tem um problema, só cabe 40 pessoas. Falei, ótimo, é o número que eu tenho. Marcamos uma segunda-feira à noite para ministrar para 40 pessoas. E a gente precisava de louvor, não tinha ninguém para tocar. Aí aparece o meu sobrinho Fernandinho com o teclado, e uma caixa acústica, um retroprojetor, e era tremendo, porque eu que cantava, eu que ministrava. E durante um ano nós ficamos naquele restaurante, toda segunda-feira à noite, e aí Deus nos ensinou que tinha que fazer 7 semanas de libertação, e fizemos 7 semanas para uma turma, e foi tão interessante o projeto que Deus deu, tão automático, que quando terminou as 7 semanas, aqueles 40 foram embora, e na segunda-feira seguinte vieram outros 40 novos. E toda segunda-feira a gente estava ali, toda segunda-feira. Durante um ano, irmãos, e eu descobri o que é ser tradicional. Porque muita gente pensa que tradicional é pessoa de igreja tradicional, é um engano. Tradicional é toda pessoa que não aceita mudança. A gente é muito acostumado a se acomodar. E estava tão gostoso ali, 40 pessoas, toda segunda-feira, era muito bom, era um grupo ideal para ministrar, e no final do ano Deus disse assim, quero que você saia daqui. Eu disse, Deus, nós estamos bom aqui. E eu não saí, e eu descobri algo. Quando você não obedece o que Deus mandou, Ele manda o anjo 98. É um pé desse tamanho. Olha para o teu irmão, fala, está atrás de você, irmão. Nós chegamos segunda-feira, estava todo mundo na rua e falamos assim, acho que lotou. Não, o dono do restaurante resolveu fazer uma reforma, pôs o restaurante abaixo e não avisou a gente. Era o anjo 98. E eu disse, Senhor, o que eu faço agora? Ele falou, pega o telefone de todo mundo, vou te dar um novo local. Falei, tá bom, Senhor. Pegamos o telefone daqueles 40, estavam sendo ministrados, anotamos e fomos embora. Ficamos diversas segundas-feiras sem ter reunião. Nosso escritório tinha mudado já para a Rua Estela, ali no fim da Avenida Paulista, no começo da Vila Mariana. E um dia eu estou, depois do almoço, saí do escritório, fui andar na Rua Domingos de Moraes, como quem não quer nada. Estou andando, de repente, eu escuto o Espírito Santo falar, é aqui. Eu olho, Teatro Dias Gomes. Falei, aleluia. Eu nunca tinha entrado no teatro na minha vida, irmão. Cinema eu já tinha entrado, mas nunca tive curiosidade de entrar no teatro. Nem sabia o que era teatro. E quando eu vi Teatro Dias Gomes, o Espírito Santo falou, é aqui. Eu falei, legal. Quando eu fui entrar, tinha uma placa enorme, Dercy Gonçalves de terça a domingo. Falei, espírito de engano me pegou. Quando eu resolvi voltar, o Espírito Santo falou, entra que segunda-feira está livre.
Eu fui direto para a sala do administrador, que era filho de um artista, e é uma coisa interessante porque eu não tive tempo de olhar o teatro antes, porque se eu tivesse olhado eu não assinava o contrato. Eu fui direto para a sala e o rapaz falou, o que você quer? Eu falei, eu queria alugar de segunda-feira. Ele falou, está livre. Eu falei, mas não é para teatro, nós somos crentes. Ele falou, vocês pagam? Tive que pagar adiantado a primeira. Irmão, quando chegou na hora de ver o teatro, falou, agora vamos ver o teatro. Quando eu subi para ver o teatro, falei, meu, me enganei. Acho que o espírito de engano me pegou mesmo. Não é possível. 450 lugares. Não tinha uma lâmpada. Não tinha janela. Só pano escuro. Um palco enorme. Você não tem ideia do tamanho do palco. Não tinha um aparelho de som. E cheio de trabalho de macumbaria. Falei, Deus é tremendo, irmão. Deus vai falar com você hoje. Ah, ele já está falando. Eu parei no meio do salão, falei, Deus não tem lâmpada. Ele diz, traz. Alô? Olha para o teu irmão e fala assim, não fique esperando. Deus mandar. O que você pode fazer? Eu disse, Senhor, não tem som. E ele diz, traz. E eu disse, Senhor, mas tem que ungir cadeira por cadeira. Olha quanto irmãos, os demônios grudavam nas cadeiras. A gente tinha que chegar 3 horas antes na segunda-feira, ungir cadeira por cadeira, os demônios gritavam. Irmãos, os demônios gritavam, dizia assim, a Dercy mandou entrar. Você falava, hoje você sai, amanhã você volta com ela. Mas hoje você sai. Você está aqui, irmão? Naquela época, Deus sabe trabalhar, amém? Não, eu vou repetir, Deus sabe trabalhar. Talvez você não entendeu porque eu estou contando isso, porque Deus vai fazer uma reviravolta na tua vida. Porque Deus preparou algo naquela ocasião. Sentimos no coração de fazer um encontro para jovens. E nós vamos fazer um encontro para jovens. No meio daquela confusão, preparando o teatro para começar. E a gente faz um encontro para jovens num acampamento. E a maioria dos jovens que vão, eram jovens já assim, daqueles que estão preocupados de ficar para titia. E a gente falou, Senhor, acho que nós nos enganamos, que a gente queria jovens. Mas no meio daquele jovem, aparecem 5 jovenzinhos, num Opala último tipo, cheirosinho, tudo com perfume importado. E chego lá e a gente descobre que os 5 eram de uma igreja tradicional, que eles gostavam de ir em acampamento só para pegar as menininhas. E chega lá, só tinha menininha. Exceto algumas. E esses 5 jovens estão lá e o tempo todo assim. Não participavam de nada. Só sentado no último banco, que é o banco dos assustados. Mas no último dia, no dia do batismo com o Espírito Santo, nós tínhamos uma obreira, hoje eles são bispos na Zona Norte de São Paulo, se converteram conosco, trabalharam conosco, Antônio Goretti, ele um baiano arretado, e ela uma baiana arretada, e essa baiana vai lá na frente para ministrar o batismo com o Espírito Santo. E quando ela está ministrando, ela olha para os 5 sentados lá atrás e fala, seus covardes, vem aqui na frente, vocês vão receber o batismo com o Espírito Santo. E os 5 abaixaram a cabeça e vieram. E quando chegaram lá na frente, os 5 foram batizados. Um deles é o pastor Rogério Marucci. O outro é o pastor Railson. O outro é o meu genro, João Carlinhos. E o outro é o irmão dele. São 5 que foram batizados aquele dia. E Deus fez uma revolução na vida deles. E agora esses 5 estão no fogo total.
Toda noite estão em casa, sentados na sala com a Bíblia na mão, fazendo pergunta. E quando eles viram que tinha que arrumar som, arrumaram uma Kombi, arrumaram o som. E toda segunda-feira nós estávamos com aquele grupo de jovens, trazendo som, lâmpada, escada, pondo lâmpada. Irmão, mesmo pondo lâmpada, ficava tudo escuro. As últimas pessoas a gente não enxergava da frente, só com lanterna, irmão. Era uma coisa assim terrível. E ali Deus nos deu uma faculdade de libertação. O que caía de gente demoniada era algo incrível. Na primeira reunião tinha 450 pessoas. Sem nenhuma notícia, sem anunciar em lugar nenhum. Olha para o teu irmão e fala assim, quando Deus fala, Ele move céus e terra. Olha para o teu irmão e fala assim, para de se preocupar. Essa década é tão urgente, que aquilo que levava 10 anos para acontecer na sua vida, vai acontecer em menos de um ano. Falei, esse ano de 2011, você vai ver coisa extraordinária acontecer na tua vida. Esse ano. Só vou contar um episódio que nós tivemos lá, que eu nunca mais vou esquecer. O palco era muito alto, bem alto mesmo. Quem já foi em teatro sabe como é que funciona. Tem muitos panos chamados de coxias, onde os artistas ficam lá esperando a hora de entrar. Quem está aqui vê quem está lá, mas quem está no público não vê quem está lá por causa dos panos. Mas quem está lá vê quem está no público. Deu para entender? Sim. Aleluia. E uma noite dessas eu estou ministrando libertação aqui de cima, e de repente começa a cair os endemoniados, porque lá caía muitos, e cada um da equipe vai e corre, pega um, pega outro. A minha esposa já ficou no meio do corredor, começou a interceder por tudo, porque lá atrás a gente não enxergava. E aí começa, e de repente um jovem para aqui na frente, e começa a gritar, e começa a ficar endemoniado. Eu não podia descer, não tinha escada como essa, não tinha como pular. Eu não sabia o que fazia, e de repente o Antônio viu. E o Antônio veio. E o Antônio chegou aqui e começou a ministrar com o cara, mas não adiantava. E o Antônio percebeu que ia atrapalhar a reunião, não deu outra. Ele falou, me segue. E ele foi lá para a coxia. E eu aqui de cima vendo tudo. E ele ministrando para o rapaz ali endemoniado que seguiu ele. E quando ele está ministrando, um jovem é tomado por um demônio e vem por cima das cadeiras. E ninguém consegue segurar o rapaz, e eu percebi que ele vinha para bater na minha esposa. E eu não sabia o que fazia, não dava para pular, não dava tempo para descer. Eu falei, vai pegar ela. E o Antônio viu. Eu nunca mais vou esquecer, porque ele estava ministrando, e quando ele viu, ele falou, espera aqui que eu já volto. E correu lá, aleluia. Foi lá, pegou o rapaz, ministrou. Quando ele voltou, o cara estava assim. Olha para o teu irmão e fala assim, foi um ano. Um ano. Toda segunda-feira. Leva escada, leva som, tira escada, unge, traz. Um ano. No final do ano apareceu um pastor. Ele falou, você não quer usar a minha igreja? Eu falei, aleluia. Como é bom estar numa igreja. Vão fazer 21 anos. Toda segunda-feira. São mais de 40 mil pessoas que já passaram por ali. E aí você olha a obra hoje e fala assim, como é que vocês chegaram lá? Começou numa salinha, ministrando com uma pessoa. Olha para o irmão e fala assim, a obra que Deus vai pôr na sua mão. Pode parecer pequena hoje, mas não despreze os pequenos começos. Porque quando você chegar lá em cima, você vai olhar para trás e vai dizer, não foi por força, não foi por violência, foi pelo Espírito do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Deixa eu completar essa palavra e deixa eu encerrar. A primeira parte. Eu preciso que entre no teu espírito. Eu vim como profeta essa noite aqui.
Deixa eu falar algo para você que talvez não creia em palavra profética. Eu não estava escalado para pregar hoje aqui. Eu não costumo ministrar nos domingos à noite, quando eu termino um seminário, tenho que viajar muito. Eu cheguei hoje de viagem. E apesar de 45 anos de idade, a gente fica cansado. Mas eu senti no espírito de ligar para o apóstolo Reinaldo e falar assim, eu tenho uma palavra. Ele falou, oh, glória a Deus, venha. Porque essa palavra tem que mudar você hoje. Essa década da urgência, vai acontecer coisas que levaram 20 anos no passado, vai acontecer em um ano. Você vai ver coisas de Deus acontecer na tua vida em menos de um ano. Quando você menos esperar, já aconteceu. Você vai dizer assim, por que tão rápido? Porque Deus estava trazendo urgência. E Deus está em busca daqueles que creem na glória de Deus. Aqueles que creem que não vai faltar recurso. Naqueles que creem que a obra de Deus é maior que qualquer coisa. Deus está procurando pessoas hoje para serem sinais nessa geração. Eu vou repetir, Deus está procurando pessoas para ser sinais nessa geração. Sinais proféticos nessa geração. Sinais que vão mostrar coisas extraordinárias que você nunca mais vai esquecer disso. Deixa eu mostrar isso na palavra de Deus, eu quero mostrar isso. Se prepare porque eu tenho uma bomba para você agora. Eu tenho uma bomba para você agora. Acho que você não entendeu, eu tenho uma bomba para você agora. Salmo 71. E se você não recebeu até agora, meu irmão, você vai receber agora. Salmo 71. Verso número 7. Salmo 71, verso 7. Antes de ler, eu quero dizer algo para você. Quando Davi escreveu esse salmo, ele estava no fim da sua vida. Ele já estava preparando o seu sucessor chamado Salomão, e ele sabia que ele ia morrer, então ele está escrevendo um salmo no fim da sua história, e ele diz no verso 7, sou como um prodígio para muitos, mas tu és o meu refúgio forte. Repete comigo, prodígio, é um sinal, é um símbolo. Davi teve coragem de dizer no fim da vida dele, eu sou um sinal para muitos. E aí você fica perguntando, mas por que ele era um sinal? Abra sua Bíblia primeiro, Crônicas 29. Primeiro Crônicas 29. No verso número 3. Por que Davi disse que ele era um sinal para aquela geração? Primeiro Crônicas 29, verso 3. Se você já achou, diga amém, por favor. Amém. E ainda da minha própria vontade para a casa do meu Deus, o ouro e a prata particular que tenho, demais eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. 3.000 talentos de ouro. Repete comigo, 3.000 talentos de ouro. E ele está dizendo é ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata. Repete comigo, 7.000 talentos de prata. Para cobrir as paredes das casas, e ouro para os objetos de ouro, e prata para os de prata, e para toda a obra da mão dos artífices. Você escutou? Espera um pouquinho. Isso vai ter que entrar no teu espírito. Davi está dizendo, do meu tesouro particular, eu vou dar 3.000 talentos de ouro. Esse número parece que não significa nada, porque talento é difícil. Eu vou dizer para você quanto é. Sabe quanto é 3.000 talentos de ouro? 104 toneladas de ouro. Não, eu vou repetir porque tem que entrar no teu espírito. Davi está dizendo, do meu tesouro particular, eu vou dar 104 toneladas de ouro. E ele disse, do meu tesouro particular eu vou dar 240 toneladas de prata. Eu vou repetir algo que talvez não entrou no teu espírito. Davi era multimilionário. Eu nunca vi um homem ter 104 toneladas de ouro para dar de oferta. Nem Bill Gates tem.
Mas Davi está dizendo, do meu tesouro particular eu vou dar isso. Mas espera um pouquinho, por que ele é um símbolo e um sinal só por causa disso? Não, espera um pouquinho, vamos entender. Quando Deus chamou Davi, quem era Davi? Um pastor que não tinha ovelhas, porque as ovelhas eram do pai. Ele não tinha nada. Vou repetir, Davi não tinha nada. E quando Davi está sendo treinado para ser rei, você conhece a história, eu não preciso ler na Bíblia porque você conhece. Quando ele foi treinado para ser rei, ele recebeu um bando de 400 homens para ser seu exército. E a Bíblia diz quem eram os 400 homens: endividados, miseráveis e angustiados. Esse era o exército de Davi. Um cara que não tinha nada e ainda recebe só endividado, miserável e angustiado para ser exército dele. E agora no fim da carreira, esse homem que só tinha zero, ele está dizendo, do meu tesouro particular, eu vou dar 104 toneladas de ouro. Onde que ele conseguiu isso? Onde ele conseguiu isso? Meu irmão, essa palavra vai ter que entrar no teu espírito hoje, nem que eu tenha que ficar aqui 2 horas falando repetido. 1 Crônicas 18. 1 Crônicas 18. 1 Crônicas 18. Verso número 7. Verso 7. Tomou Davi os escudos de ouro que tinha os servos de Azader e os trouxe a Jerusalém. Também de Tibate e de Cum, cidades de Azader. Tomou Davi muitíssimo cobre, do que Salomão fez o mar de cobre, e as colunas e os utensílios de cobre. Se você ler o capítulo todo, você vai descobrir algo poderoso. Todas as guerras que Davi participou, ele venceu todas. Eu vou repetir, Davi venceu todas as guerras. E quando ele terminava a guerra, o despojo ele trazia. Acho que você não entendeu. Ele trouxe todo o despojo, se tornou multimilionário porque ele venceu todas as batalhas. Deixa eu trazer uma palavra profética para você. Não murmure mais pela guerra que você está enfrentando. Não desanime porque você está numa guerra. Essa guerra Deus está permitindo você acontecer. Porque quando terminar essa guerra, o despojo do inimigo vai estar na tua mão. E você vai poder dizer, eu não era nada, agora sou símbolo. Eu sou símbolo. Eu sou o sinal. Aleluia. Você está aqui? Amém. Fique em pé porque eu vou dar a última palavra. Se você não ficar em pé, você não vai aguentar. Se você não recebeu até agora, chegou a hora. Jesus veio. Eu vou repetir, Jesus veio. Amém. E ele é raiz de Davi. Espera um pouquinho. Jesus enfrentou a maior batalha da sua vida, foi quando ele foi para a cruz. Espera. Quando ele foi para a cruz, ele tinha ferimentos na mão. A mão dele estava furada na cruz, saiu sangue. Os pés estavam furados, saiu sangue. O lado, saiu sangue. Ele estava cheio de furos da guerra que ele enfrentou. Ele foi para a cruz, mas ressuscitou. Não, vou repetir, ele ressuscitou. Espera um pouquinho, quando ele ressuscitou, ele voltou. E quando ele voltou, tinha incrédulos. E o incrédulo chegou e disse, eu só acredito se colocar meu dedo no lugar. E ele disse, Tomé, põe o dedo aqui. Não era mais feridas. Era sinal da vitória. Nessa década da urgência, as guerras vão se intensificar. Não pare no meio, não desista.
porque mesmo que haja ferimento na tua vida, quando terminar aquela batalha, você vai chegar para as pessoas e dizer assim: eu fui até ferido, mas olha aqui as marcas da minha vitória, olha as marcas da minha vitória aqui, eu venci. Será que tem alguém aqui essa noite que quer ser sinal nessa geração, que está disposta a enfrentar as batalhas e dizer assim: eu vou até o fim, porque a batalha que Deus me dá já tem um vitorioso, mesmo que eu seja ferido, mesmo que eu seja machucado, essas machucaduras vão se tornar sinal da minha vitória, e eu vou mostrar para as pessoas: eu serei um sinal na minha geração. Olha para mim e veja os sinais da minha vitória, olha para mim e veja os sinais da minha vitória. Se tem alguém que quer, corre aqui para o altar, eu vou liberar essa unção sobre você. Sabe o que Deus mandou Zacarias falar para Zorobabel? Aliás, não foi para Zorobabel. Ele falou para as dificuldades de Zorobabel. Ele não falou para Zorobabel, ele falou para os montes. Ele falou: ó grandes montes, que são vocês? Diante de Zorobabel, vocês vão ser uma campina. Nessa década, para aqueles que forem fiéis, você nem vai lutar pelos obstáculos. Ah, você não entendeu. Você nem vai lutar pelos obstáculos, porque o próprio Deus vai dizer: obstáculo, você não é nada, cai fora, cai fora. Eu vou falar algo para você que eu não tenho mais dúvida no meu coração, porque é desde janeiro que eu ministro essa mesma palavra em todo lugar que eu vou. E essa palavra tem crescido no meu coração cada dia. As coisas que vão acontecer nessa década serão tão rápidas, mas tão rápidas, que muita gente vai ficar assustado com o que Deus está falando. Tua família vai se converter tão rápido, mas tão rápido. Há certos textos na Bíblia que a gente às vezes não entende porque que Deus fala. E é verdade, a gente não entende mesmo. Eu também sou assim. Mas de vez em quando vem a revelação. Josué era um cara de guerra, irmãos. Josué é aquele que liderava as guerras para Moisés e não tinha medo de nada. O povo estava tremendo de medo lá do monte, tremendo, mas Josué estava do lado na tenda ali firme. Ele não tinha medo de nada, Josué. Ele é um cara guerreiro, irmão. Não tinha medo de gigante, não tinha medo de nada. E agora ele vai entrar na terra prometida. Deus chega para ele e diz assim: Josué, não te assombres. O que podia assombrar um homem que não tem medo? Eu sempre fiquei pensando nisso. Sabe o que assombra? Quando Deus faz uma obra muito rápida, você fala: não acredito, não acredito, meu familiar está aqui na igreja, ele está levantando as mãos, ele está ajoelhado no altar, eu não acredito. Sabe o que vai acontecer com algumas mulheres que o marido foi embora? Quando você entrar por esse mover profético, você vai chegar em casa, ele está lá ajoelhado, fazendo: eu não acredito, faz 10 anos que eu oro, e agora de hora para outra ele voltou. Não se assombres, vai acontecer. Você fez isso aqui anos para pagar a dívida. Luta, vem na igreja, dá dízimo, dá oferta e está lutando. De repente você olha assim: quem pagou tudo? Espera aí, sabe quem se assombra? Me aconteceu isso comigo. Alguns anos atrás, quando nós fomos nós reassumimos a administração da missão que eu tinha deixado, eu pego o relatório, estava devendo R$150 mil. Meu Deus!
Vamos entrar diante do Senhor, fizemos um propósito diante do Senhor, e quando chegou alguns meses depois, cadê a dívida? Irmão, foi assim, mas cadê a dívida? Não me pergunte como aconteceu, não sei. A gente fica assombrado quando Deus faz algo poderoso. Você pode imaginar aquela viúva que tinha um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, e agora o pouquinho de azeite continuava lá, mas não faltava. Irmão, a Bíblia não diz que veio um montão, a Bíblia diz que não faltou. Isso significa que aquele pouquinho saía do pouquinho. Então Deus faz coisas que a gente não entende. Se prepare, meu irmão, essa década vai ser uma década diferente. Vai ser algo assim que você não imagina.